Meus amigos, Vinícius Júnior falou, e eu não sei se você ouviu a coletiva do Vinícius Júnior antes do jogo contra a Espanha, mas se não ouviu, deveria, porque ela é rara, impactante, profunda e triste, né? No fim das contas. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Esses dias um rapaz aqui no canal, ele falou, depois que eu descobri o Bruno Formiga 1.5, eu nunca mais ouvi em velocidade normal. Eu não sei se isso foi uma crítica ou se foi um elogio, se ele é fã ou hater, mas aí eu fiquei pensando em gravar os vídeos falando um pouco mais rápido para ver o que ele acontece com a vida dele. Eu, por exemplo, odeio ouvir áudio em velocidade aumentada, 1.5 ou 2.0, já fico muito agoniado quando a minha mulher está ouvindo o áudio no WhatsApp do meu lado com a velocidade em 2 vezes, porque eu fico achando que ela está conversando com um árabe o tempo inteiro. Mas, enfim, é de cada um. Como você sabe aqui, você não precisa fazer porra nenhuma, né? Nem se inscrever, nem dar like, nem dislike, nem nada. Só assiste o conteúdo que tá bom demais. A gente vai chegar nos 400 mil inscritos sem eu ficar pedindo inscrito. Tenha a certeza. Mas uma coisa que eu preciso pedir é que você baixe o SofaScore. 100% de graça, então não tem custo. Você vai lá na lojinha de aplicativo, clica e pronto. Você tem na mão o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. Nenhum tempo real é melhor do que o do SofaScore. E para além disso, que é o que eu mais uso no aplicativo, você tem as estatísticas dos jogadores, dos clubes, dos campeonatos, os comparativos de jogador, de time, o mapa de ação. Você consegue fazer raio-x dos jogos assim de um nível que é muito perto do profissional. Se você souber usar as ferramentas, você vai deitar para entender o jogo que você está vendo ali na sua frente, beleza? E aí é o seguinte, falemos de Vinícius Júnior. De novo, o Vini Júnior colocado frente a frente com o assunto racismo, em que ele tem sido vítima constantemente e voz. Ele não pediu para ser essa bandeira, ele não pediu para ser essa voz, ele não pediu para ser esse exemplo de luta, mas ele entendeu que ele é, e ele tem sido um raro jogador de futebol que bate de frente contra o crime que ele sofre, briga pelas punições, briga com instituições, e quanto mais ele briga, mais as animosidades aumentam, e o ambiente na Espanha, para ele, fica cada vez mais tóxico. E aí você imagina que a gente está falando de uma das principais estrelas do maior clube do mundo, logo o Vinícius Júnior é uma das principais estrelas do futebol mundial, um cara multimilionário, multivencedor, muito bem sucedido e que mesmo nessa posição de privilégio é atacado da forma como é atacado. Na temporada passada, o Vinícius Júnior, em praticamente todos os jogos fora de casa no Campeonato Espanhol, foi alvo de ofensas raciais. Em praticamente todos. A gente fez esse levantamento aqui no canal, diga-se de passagem. Na Liga dos Campeões é completamente diferente. Nos jogos da seleção brasileira é completamente diferente, o que mostra que o problema, ele é óbvio que ele é mundial. No caso do Vinícius, ele é muito específico na Espanha. E a Espanha não parece confortável para tratar desse assunto. E o Vinícius vai jogar contra a Espanha no Santiago Bernabéu. E na coletiva, uma pergunta só foi sobre campo e bola. Todas as outras perguntas foi sobre racismo. Não é confortável, não é agradável falar do assunto. O Vini parece nitidamente cansado e ele disse isso, né, com todas as letras, mas ele respondeu todas as perguntas e, inclusive, se emocionou. A gente vai ouvir algumas respostas aqui para tentar refletir, né, o caminho, o peso que esse moleque carrega e a importância de um cara como ele não aceitar as ofensas que ele sofre. Porque, às vezes, a impressão que dá, né, que o sistema, que muitas vezes é racista, quer que o cara escute isso e calado, assim, passivamente. E aí a gente escuta vozes ao nosso redor, às vezes falando que não, isso é mimimi, coisa do futebol e tal. Eu acho que a gente já, aqui no Brasil, a gente já passou da etapa do mimimi, a gente já entendeu que é grave, que é um crime, que não, isso não faz parte do futebol. Eu acho que já é uma evolução grande. Se a gente tem essa discussão 10, 15 anos atrás,
talvez até menos. Muita gente ia resistir em falar e conversar, entendendo sobre o que é. O nome é simples, racismo, não tem outro, é esse. E aí eu acho que a gente evoluiu muito nesse aspecto, inclusive na legislação. Mas na Espanha o negócio não anda. Vamos ouvir aqui. Eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe, e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Vê que aí ele não estava planejando se emocionar, né? Assim, e aí ele lembrou a dor, velho, que ele sente. Ele precisa. O peso do jogo para ele, não o adversário, a tensão natural de um jogo, é uma parada muito mais cruel, velho. Esse choro me pegou muito, assim, porque ele é muito duro, né? Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Não, cara, ninguém deveria passar por isso. Isso não é justo, isso é pesadíssimo. E o Vini falou mais. E eu só quero lutar por todos aqueles que são pretos, pobres, que não podem entrar no mercado, que não podem fazer tudo que eles querem de uma forma tranquila, que sempre vai ter alguém te julgando ou te acompanhando. Já se passaram muitas vezes comigo, já se passaram muitas vezes com a minha família, e eu só quero que isso mude, para que quando eu venho aqui na coletiva eu não preciso falar tantas vezes sobre isso. E eu só quero lutar por todos aqueles que são... E aqui vale um ponto, né? Você vê nos comentários, cara, assim, que eu acabei de falar como a gente evoluiu, né? Só que, obviamente, que ainda tem muita gente que está em outro planeta. Porque tem gente que o mimimi desse cara me irrita. Um jogador limitado que não faz nada na seleção e quer ganhar mídia como ganha com as palavras. O outro, só laxação e pouco futebol. E isso a gente está falando de um dos melhores jogadores do mundo e de um dos mais constantes jogadores brasileiros no futebol europeu. Decisivo, campeão da Liga dos Campeões. É duro, é duro. É isso que o Vinícius sofre. Muito triste, né? Tudo que eu venho passando aqui a cada jogo, a cada jogos, a cada dia, a cada denúncia minha vem aumentando. É muito triste isso. Mas acredito também que não só eu, mas como todos os negros que, não só na Espanha, no mundo todo, sofrem no dia a dia. O racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros sofrem no mundo, né? Meu pai sempre teve dificuldade de trabalhar por ser negro, por uma escolha entre ele e um branco. Sempre vão escolher um branco. E é uma coisa muito difícil. E eu tenho lutado bastante por tudo que vem acontecendo comigo. Claro que é desgastante, porque você tá meio que sozinho em tudo, que eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia que passa eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim ou pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho lutando. A cada dia que eu vou para casa eu fico mais triste, mas eu fui escolhido, como você falou, para defender uma causa tão importante que a cada dia eu estudo mais sobre, eu venho aprendendo para que no futuro bem próximo, meu irmão que tem 5 anos não venha passar por tudo que eu tô passando. Cara, assim, é muito cruel, velho. É cruel, é pesadíssimo, assim. E ninguém merecia passar por uma parada dessa, assim. O Vini falou muita coisa aí dura, né?
quando ele diz o quanto isso desgasta, o quanto isso cansa, o quanto isso entristece. Ele, num outro momento da entrevista, ele fala, cara, se eu, com 23 anos, estou conseguindo estudar mais sobre o assunto, e isso é um outro ponto interessante que eu toco já, os repórteres aqui da Espanha, que são muito mais experientes que eu, também poderiam estudar, para entender, né, o assunto, entender a gravidade, olhar as estatísticas, ver os números, entender conceitualmente do que se trata o racismo, ou o racismo estrutural, que a gente tanto cita, que é uma parada que está impregnada, enraizada aí na sociedade em vários níveis. E o Vini, quando ele fala sobre essa parada, né, não, porque eu fui estudar, é que muitas vezes, mesmo quem sofre, não sabe o que está acontecendo, né? Ou não entende do que se trata, porque é ensinado ou é condicionado a não, isso é assim mesmo, ou isso é o futebol é desse jeito, ou é assim, ou é besteira, ou é mimimi, como alguns aí falaram. E só com estudo, velho. Só com estudo, só entendendo, às vezes só sofrendo, como no caso de muitos aí, e ele vai atrás do conhecimento para se aprofundar num assunto que é muito duro, né, e caro para a sociedade, que algumas se negam a encarar. Você vê nos Estados Unidos, lá tem um museu que trata sobre isso. O movimento dos direitos civis americano ele foi muito pesado. No Brasil, a gente acha que não existe, que no Brasil o Brasil é de boa, tá tranquilo, povo legal, natureza, praia, e não existe o racismo. E existe, ele está aí. O Vini sofre lá e respinga aqui quando ele fala, gera uma raiva e tudo, mas acontece aqui também, diariamente, muitas vezes por dia, com muita gente, e em várias esferas, né? Então, o Vini falar sobre isso, assim, chorar ali na coletiva e falar, cara, eu tô cada dia mais triste, eu tô cada dia menos motivado. É porque ele entendeu também que ele não joga só por ele. E esse jogo, dessa briga contra o racismo, não é só dele, né? É dele, da família dele, de gente que ainda vem. Então é pesado, muito pesado. E quanto mais ele tiver sucesso no futebol, mais força a voz dele vai ter, né? Porque, infelizmente, as pessoas querem validar, às vezes, a voz pelo currículo dessa voz. E se é assim, se só as vozes, para serem respeitadas, elas precisam ter um tamanho, uma relevância, que o Vini continue ganhando, continue jogando em alto nível para conseguir manter esse nível de enfrentamento, né? Porque tu imagina, se é o Vinícius que sofre essa parada, imagina os moleques no dia a dia, véio, que não tem esse poder aquisitivo nem esse poder de fala, né? Não tem esse microfone. É loucura, é loucura. E no mesmo dia que o Vini dá essa entrevista, o Carvajal fala lá na coletiva da Espanha e não, as pessoas vão nos estádios para extravasar o ódio, para relaxar. E aí acham que, indiretamente, ele está dizendo, e é um companheiro do Vinícius no Real Madrid, né? O racismo, ele é em outras palavras, ele seria ali um ponto de fuga, né? Um spa para as pessoas que passaram a semana trabalhando, irem para o estádio, relaxam e voltam para casa bem. Só que eles descarregam tudo num cara só, Vinícius Júnior. Então, cara, até quando ele vai aguentar, eu não sei, mas é claramente assim, o brilho no olho do Vini hoje é diferente, ele admitiu isso. Mas ele continua conseguindo, por enquanto, reverter essa raiva que vai gerando nele em drible, em gols, em jogos que ele decide e tal, mas até quando o cara vai ter força para isso? Eu não consigo nem imaginar o peso do que ele carrega. Mas ele carrega um peso que poucos teriam capacidade de suportar. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Tanto que são tão poucos que hoje, basicamente, de primeira prateleira, só tem ele falando e gritando aí, né? Quase sozinho. Nem o Real Madrid acompanha. E nem muito menos os companheiros de clube. E lembrando, é o Real Madrid mais preto da história do Real Madrid. E com a chegada do Endrick e possivelmente do Mbappé, vai ficar ainda mais. E o clube segue protocolar numa parada que tinha que ser pé na porta, né?